Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos dando início a participações da EBD para esse próximo domingo, dia 9 de junho. E aqui está conosco irmãos da igreja de Itabaiana, também o pastor da igreja de Nossa Senhora da Glória. Eu queria apresentar aqui aos irmãos, pastor Leonardo, também o diácono Rony. E nós estamos aqui com dois jovens, né? O jovem Douglas e o jovem Marcos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meus irmãos, nós vamos neste momento fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Após o clamor, nós vamos louvar o Senhor e nós vamos dar sequência às perguntas para a próxima EBD. Eu quero convidar aqui ao pastor Leonardo a fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Irmãos da paz do Senhor, convido a todos a fechar seus olhos e nesse momento orarmos ao Senhor. Amém. Fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, nós clamamos o poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Renova, Pai, a comunhão com o Teu Espírito Santo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, o tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto, a mensagem do Espírito Santo repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. O texto base para o nosso estudo está em Apocalipse, capítulo 1 a o capítulo 3. A pergunta para todos, a primeira pergunta é o seguinte: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 15, identifica a relação profética de Jesus com a sua igreja. Nós recebemos aqui dois vídeos, duas contribuições dos nossos irmãos. Nós vamos acompanhar. O primeiro vídeo é da nossa irmã Isabel, da igreja de Atalaia. E o outro vídeo também nós recebemos do jovem Caio Vinícius, da igreja do Cirurgia. Nós vamos acompanhar neste momento.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 1, no verso 13, nós vemos ali as vestes talares, né? As vestes a qual o Senhor Jesus é identificado ali naquele texto. Mostra o Senhor Jesus como rei, como profeta, sacerdote e homem. Também vemos lá falando sobre o cinto de ouro, né? O cinto de ouro nos fala de o complemento das vestes sacerdotais. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é o único mediador. Amém? A paz do Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou responder a primeira pergunta, tomando como base o versículo 14, que fala: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Irmãos, em relação à cabeça com cabelos brancos como a lã, nós observamos que o Senhor Jesus, ele possui os pensamentos puros. Da mesma forma, a igreja deve estar com seus pensamentos puros, voltados para a santificação. E os olhos como chama de fogo são os olhos que veem tudo e veem com o olhar do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja que é batizada pelo Espírito Santo segue na visão do Senhor Jesus Cristo rumo à eternidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Nós queremos agradecer a nossa irmã Isabel, da Igreja de Atalaia, e também o jovem Caio, da Igreja do Cirurgia, por ter nos enviado a contribuição. O pastor Leonardo também vai dar uma contribuição também com relação a essa primeira pergunta. Irmão, Pai do Senhor, no verso 15, né, muito boa a resposta dos irmãos aqui, e no verso 15, diz assim: os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, uma voz de muitas águas. O latão aqui, ele fala da justiça de Deus, e a palavra diz que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Até aqui, em Romanos 5, 9, assim, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, a justiça nos dá assim, esse entendimento, de fomos justificados, né? Lá também, Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, assim, o Senhor Jesus, ele nos justificou, ele levou sobre si o pecado que havia sobre nós, a luta que havia, a enfermidade. Então, ele nos justificou através do seu sangue, né? Então, aqui o latão aqui fala da justiça de Deus. Para o mundo, muitas vezes, é um juízo. O homem, ele sem Deus, sem ter salvação. A palavra diz que todos estavam destinados à morte, mas através do sangue de Jesus, ele nos justificou. Ele nos dá nova forma de vida. E aqui, completando o versículo 15, ele fala sobre a voz de muitas águas. A voz do Senhor é aquela voz que abafa a voz do mundo. Se você entrar debaixo de uma cachoeira, você não ouve mais nada, só aquela voz das águas. É a voz de muitas águas. É a voz que cala todo entendimento nosso, toda a razão do homem. Quando o homem, às vezes, quer reagir, mas a voz do Senhor a sobressai. Então, é muito importante entender sobre isso. Jesus é aquele que, a voz dele é que entra no coração do homem e muda toda a vida do homem. Então, essa minha contribuição aqui, irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, né, irmãos, esse entendimento. Nós vamos passar para a segunda pergunta, pergunta número 2. Onde está o aspecto de juízo nessa relação profética de Jesus com a sua igreja? Essa pergunta, o diácono Rony, que está aqui à mesa conosco, vai dar a resposta para os irmãos. Amém, a paz do Senhor Jesus. A resposta também está dentro do versículo 15, a qual o pastor Leonardo bem explanou anteriormente, né? Então, para colaborar, nós iremos trazer aqui um texto que se encontra em Isaías, capítulo 63, versículo 2, que fala o seguinte: porque está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor.
e o seu sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado, louvado seja o nome do Senhor. Então, como o pastor Leonardo bem trouxe, né, os pés semelhantes ao latão reluzente, fala dos pés que se apressam para o juízo. O latão reluzente e o cobre polido fala de justiça. Pés que pisaram a cabeça da serpente, vencendo a condenação do pecado. Maravilha, glória a Jesus. O pastor Leonardo quer dar mais uma contribuição também com relação a essa pergunta, número 2? Só complementando aqui o que Ron trouxe esse texto, achei bem interessante esse texto de Isaías 63, chamou de sozinho assim, ele sozinho pisou. Está entendendo? Só há um Salvador. Foi Jesus sozinho que subiu a cruz, não existe outro Salvador, não teve outro que subiu a cruz, não teve Pedro, Maria, João, não, ninguém. Ele sozinho subiu e derramou seu sangue para nos justificar. Você parte aí. Amém, muito bom. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos passar para a pergunta de número 3, mas aproveitar aqui o momento de aqueles irmãos que estão conosco pelo chat, acompanhando, né, saudando aqui com a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando aqui conosco, de todas as igrejas, né, não só aqui de Sergipe, mas lembrar dos nossos irmãos de Fátima, de Cícero Dantas, lá da Bahia, que também participa da nossa região aqui conosco. A paz do Senhor, irmãos. Como é bom ter os irmãos aqui participando da participações da EBD da nossa região de Sergipe. Nós vamos passar para a pergunta número 3, que diz assim: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, faça a relação profética entre cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia, com a cada operação do Espírito Santo, conforme Isaías capítulo 11, versículo 2. Meus irmãos, nós recebemos uma contribuição dos nossos obreiros da cidade de Itabaiana. Nós vamos acompanhar neste momento. Nós vamos ler a resposta da pergunta número 3. Os irmãos agora vão fazer a relação profética entre as igrejas e também os espíritos, como fala lá em Isaías. A igreja em Éfeso. Igreja Apostólica, o Espírito do Senhor. Igreja em Esmirna. Igreja dos Mártires, o Espírito de Sabedoria. Igreja em Pérgamo. Igreja Imperial, o Espírito de Inteligência ou Discernimento. Igreja em Tiatira. Igreja Medieval, o Espírito de Conselho. Igreja em Sardes. Igreja da Reforma Religiosa do século XVI, Espírito de Fortaleza. Igreja em Filadélfia. Igreja do Avivamento Espiritual do século XVIII, o Espírito do Conhecimento ou Revelação. Igreja em Laodiceia. Igreja do Tempo do Fim, o Espírito de Temor. A paz do Senhor Jesus. Muito boa a participação dos obreiros de Itabaiana. Glória a Jesus por isso, né? Meus irmãos, o jovem Douglas, que está aqui conosco, vai dar também uma contribuição com relação a essa terceira pergunta também. Amém. Todos os irmãos da paz do Senhor Jesus. Uma breve contribuição quando nós falamos sobre as 7 cartas, né? Só para complementar essa questão dos obreiros. Quando nós falamos lá inicialmente na carta de Éfeso, nós podemos dizer que ali foi o período de grande investimento da igreja fiel, porque ali foi o derramado do Espírito do Senhor no meio da igreja. Foi ali o período da introdução, né? Do fortalecimento, podemos dizer, na rocha firme que é o Senhor Jesus. E ali teve uma igreja, né? Apostólica, por quê? Porque ali foi introduzida a doutrina do Senhor. Ali foi preparado um povo para marchar com o Espírito Santo de Deus conduzindo a cada um deles. E complementando, né, aqui um breve comentário, quando nós vamos lá em Filadélfia, nós podemos dizer, irmãos, que ali é o período da igreja fraternal. Por que igreja fraternal? Porque ali é o período da comunhão, o período do amor, o período do batismo com o Espírito Santo, também da doutrina sendo fortalecida ali, né, nos irmãos. E não podemos esquecer do Kairos. Por quê? Porque o Kairos é um momento profético do Senhor. Uma igreja que ela vive o momento profético do Senhor, ela proclama a cada dia a volta do Senhor Jesus, a comunhão com o Senhor.
E por isso que lá em Atos, né, diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. E nós chegamos também, né, ali em Laodiceia. Laodiceia é o período do temor. Laodiceia, podemos dizer também, né, que é um período que o mundo vive. Por quê? Porque é o combate, né, constante àquilo que nós vivemos como servos. Nós vivemos em um mundo de ideologia, de razão, né, de vontade do homem, mas o povo de Deus, né, o povo que está fortalecido, vive aquilo que está ali em Filadélfia, a palavra revelada, o mistério do Senhor. Essa é a breve contribuição. Glória a Jesus. Muito boa essa contribuição, falando sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja que ali tinha o Espírito do Senhor, né? Toda a ação do Senhor para o estabelecimento da igreja, né? Aquilo que o jovem Douglas colocou, e concluindo com relação à igreja de Filadélfia, que recebeu ali o Espírito de conhecimento, né? Juntamente ali com o período nosso, né, o período profético, melhor dizendo, que é o período Kairos, que é o período do Senhor, né? Há dois períodos, é o período Cronos, que é o do homem, e o Kairos, que é o profético, que é o tempo do Senhor. A igreja está vendo esse momento, o tempo do breve, né? Ali entre Filadélfia e Laodiceia, o amor fraternal, a comunhão entre os irmãos, a operação do Espírito Santo, não é verdade? A igreja vivendo o corpo. Nós sabemos também, irmãos, que é importante nós colocarmos que a igreja de Laodiceia é a igreja da igreja infiel, é a igreja dos direitos, né? Como o jovem aqui falou, Douglas, né? A igreja da ideologia, a igreja da filosofia. Mas assim, foi muito boa a contribuição dos irmãos, dos obreiros de Itabaiana, do jovem Douglas aqui também. Glória a Jesus. Nós vamos passar para a pergunta número 4. Lendo as 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, identifique em cada uma delas a estrutura de uma igreja fiel e de uma igreja infiel. Nós vamos, nesse momento, ter a participação aqui conosco do jovem Marcos. Ele vai dar a primeira pergunta com relação à parábola, a letra A parábola do semeador. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. O primeiro item, o item A, fala da parábola do semeador. E ela tem um ponto central, que é a semente. E a semente, profeticamente falando, fala da palavra revelada. E nós temos ali a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel, ela tem a boa terra, porque ela está em comunhão com o Senhor, ela tem buscado verdadeiramente o Senhor. E por isso é uma terra que é fértil, que vai gerar frutos, ao contrário da igreja infiel, que não tem vivido em comunhão com o Senhor, e por isso é uma terra dura, uma terra espinhosa, uma terra sem profundidade, né, que não vai gerar frutos bons. A igreja infiel, ela não está em comunhão com o Senhor, e por isso que não é uma terra boa. Amém? Amém, glória a Jesus. Nós também recebemos uma contribuição da letra B, a parábola do trigo e do joio, da nossa irmã Tatiana, da igreja de Itabaiana. Nós vamos acompanhar neste momento. Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou estar respondendo a pergunta número 4, a letra B. Nas parábolas de Mateus 13, no capítulo 24, nós encontramos ali a parábola do trigo e do joio, onde nós identificamos ali a igreja fiel, representada pelo trigo, e encontramos a igreja infiel, representada pelo joio. A todos a paz do Senhor. Recebemos uma contribuição também da letra C, também da parábola do grão de mostarda, da jovem também da cidade de Itabaiana, Ana Júlia. Nós vamos acompanhar. A paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta 4, letra C, parábola do grão de mostarda. Profeticamente, o grão de mostarda representa a igreja fiel e a árvore grande, a igreja infiel. A todos a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vamos acompanhar aqui também a participação da irmã Tayane, da igreja de Itabaiana, respondendo a pergunta número D, né, a parábola do fermento. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou responder a pergunta de número 4, letra D,
que fala sobre a parábola do fermento. Nós podemos ver na parábola a figura das 3 medidas de farinha, que profeticamente apontam para a igreja fiel, que tem no meio da igreja a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo direcionando todas as coisas, a Trindade. Também vemos nessa parábola que a mulher introduz fermento dentro das 3 medidas de farinha, e esse fermento fala das coisas que não provém do Senhor, das coisas que provém do homem. Fala de uma igreja infiel que não se contenta com o pão puro, que é a palavra viva nos nossos corações. A paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos aqui às irmãs que mandaram as suas contribuições em vídeo. A letra E, o jovem Marcos vai responder aqui conosco a parábola do tesouro escondido. Marcos. Amém. A parábola do tesouro escondido, profeticamente, refere-se ao mistério, que é a palavra revelada através do Espírito Santo. E a igreja infiel, ela até conhece essa palavra revelada, só que ela não vive a doutrina. E a igreja fiel, ela vive a doutrina, ela se alimenta da palavra, ela tem guardado no seu coração. Ela está em comunhão com o Senhor e tem vivido a doutrina todos os dias na vida dela. Amém. Glória a Deus. O pastor Leonardo vai responder a pergunta número F e também a pergunta número a F e a letra G. A parábola da pérola e a parábola da rede. O pastor Leonardo vai estar respondendo essas perguntas. Irmãos, a parábola da pérola de grande valor, ela fala de um homem, que um homem, ele encontrou uma pérola de grande valor e ele vendeu todas as pérolas que ele tinha. Então a igreja fiel, ela só tem uma pérola só, Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém. A igreja infiel tem muitos salvadores, muitas pérolas, até pode ter até valor para ela. Para a igreja fiel não tem esse valor. Para a igreja fiel só tem valor uma pérola só, que é Jesus. E a outra parábola da rede, né? A parábola diz que ela, lançando a rede, puxa todo tipo de peixe. Peixes bons, peixes ruins. O peixe bom fala da igreja fiel. O peixe ruim fala da igreja infiel. Agora, quem vai dizer isso? O Espírito Santo. Amém. Não é o pastor que vai dizer que você é bom ou ruim, é o Espírito Santo. Então, você tem que dizer, irmãos, como é que está a minha vida? Estou sendo peixe bom ou peixe ruim? A rede me puxou, a palavra me atraiu. Mas como é que está a minha vida? Então, esse estudo da EBD é momento para a gente se consertar. Eu quero permanecer como igreja fiel. Eu não quero ser peixe ruim, eu quero ser peixe bom para servir ao Senhor. Para essa contribuição aqui, irmãos. Muito bom, glória a Jesus, né? Eu estava falando até para os irmãos que o peixe bom, ele é bom, sabe por quê? Porque há poder no sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né? Meus irmãos, nós vamos passar para a pergunta de crianças, intermediários e adolescentes, que é a pergunta número 6. Lendo o Apocalipse, capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 7. Nós recebemos uma contribuição do intermediário Gustavo Barreto, nós vamos acompanhar neste momento. Senhor Jesus, irmãos, eu vou responder a pergunta de crianças, intermediários e adolescentes. A resposta é: através do poder do sangue de Jesus, alcançamos o perdão dos nossos pecados e temos comunhão com a igreja do corpo de Cristo. Há também 2 textos, que é Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Há também outro texto que é João, capítulo 1, versículo 7, que diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus, né? A participação das nossas crianças, intermediário e adolescente é muito importante para todos nós. Nós também recebemos uma contribuição, né? A pergunta de acessibilidade. A pergunta é o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5,
quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Há também uma contribuição, a nossa irmã Isley nos enviou, nós vamos acompanhar a contribuição da nossa irmã. A paz do Senhor a todos, irmãos. Pergunta para a classe de acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5, quem é? Aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A paz do Senhor Jesus. A resposta é Jesus Cristo, Filho de Deus. Maravilha, glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma participações, né, da nossa EBD, e é uma grande bênção nós podermos em comunhão alcançar aquilo que é o profético, a revelação do Espírito Santo. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Após o louvor nós vamos glorificar o Senhor por esse momento tão especial. Nós vamos louvar o Senhor.